estão a revestir de um tecido protetor os torreões da Basílica de Mafra. Bom, é que o mármore, com a passagem do tempo, tinha enegrecido, estava preto. Eu penso que estava assim desde o ano de 1717 ou 18. Foi quando construíram os torreões. Agora vão picá-los, vão ficar brancos, todo o edifício está a ser renovado. Aliás, estas fachadas aqui, como veem, já estão até com um belo ocre. Este ocre deu que falar, porque havia a opinião de que o edifício começou por ter um tom vermelho. Há realmente aí um quadro que parece mostrar esse tom. Optou-se em todo caso pelo ocre, é uma cor nobre e desde há muito tempo que a gente conhece Mafra com esta tonalidade. E é de Mafra, da Basílica de Mafra, das razões por que foi feita, que eu hoje lhes queria falar. O monumento foi construído em resultado de um voto pessoal do nosso rei Dom João V. Bom, até aqui não há dúvida nenhuma. O voto existe, o rei até fez o voto por escrito, só que o rei não diz por que razão é que tinha aquele projeto. Diz só que foi por justos motivos. Ora, ficamos sem saber o que é. Então conta-se uma lenda, dizem, o rei estava casado, os anos iam passando, mas ele não conseguia ter filhos. É claro, para um rei é sempre preciso ter filhos, porque é para assegurar a sucessão no trono. E então houve lá um fradinho que lhe disse, se Vossa Majestade fizer em Mafra um convento a Santo António, verá que o Santo António arranja as coisas de maneira que Vossa Majestade vai ter filhos. E o rei fez o voto. Bom, isto não pode ser verdade por uma razão. É que o voto do rei do ano 1711, exatamente nessa altura, a rainha teve uma filha. É a princesa Maria Bárbara, que veio a ser rainha de Espanha. Portanto, a mulher acabava de ter uma criança, não era natural que o rei andasse a fazer votos. A não ser, e eu realmente penso que é uma possibilidade, o que o rei queria era um rapaz e nasceu uma menina. Bom, e há uma razão que a gente tem para pensar que era isso. A razão é esta, é que realmente ele teve um rapaz, passados uns anos, em 1714, rapaz a quem pôs o nome de José, foi o rei Dom José. E é exatamente nessa altura que mandou fazer o desenho do monumento. Mandou fazer a um alemão, que aí estava um alemão muito protegido dos jesuítas, que era o Ludovice. É no ano em que nasce o herdeiro do trono masculino, o Dom José, que o pai manda desenhar o risco do Palácio de Mafra. Portanto, provavelmente, apenas provavelmente, nunca podemos ter a certeza, ele queria um rapaz e foi por isso que fez o monumento. É claro que há uma razão, ele no voto dizia que o monumento era para 13 fradinhos. Isso do 13 tem história, se repararem para a janela, em cada lado do palácio há 13 janelas. É o tal, é que o Santo António morreu no dia 13 de junho. Junho é o 6º mês. Contem 3 ordens de janelas de um lado, 3 ordens do outro, 3 e 3, 6, é a data da morte do Santo António, 13 de junho, e o ano também se pode encontrar em certas contagens que se podem fazer. Há lá dentro tanta coisa para ver, tanta, que eu vou entrar realmente, mas vamos só falar de 3 coisas. Vou-lhes falar dos famosos carrilhões, vou-lhes falar dos órgãos silenciosos e vamos fazer uma passagem pela biblioteca.
carrilhões são conjuntos de sinos. Esta torre que estão a ver tem 53 sinos, a outra tem 49, portanto o total de sinos 102. Foram mandados fundir na Flandres, ainda pelo rei Dom João V. Os de uma torre foi em Antuérpia, os da outra em Liege, e nunca se soube ao certo quanto custaram, mas disseram-se coisas terríveis. Parece que foram sacos e sacos de moedas de ouro. Contava-se até uma história, que não sei se era verdadeira, mas diz que quando o rei deu lá a ordem, encomendem lá um carrilhão, o fabricante disse, um carrilhão? Mas isso custa tanto, para desanimar o rei. E disse-lhe um preço enorme. E Dom João V disse, sim, então mande fazer 2, que eu acho barato. Seja como for, os carrilhões cá estão, e vamos ver que ainda há quem os toque. Quem agora está a tocar é o comandante Francisco José Alves Gato, que é um dos carrilhonistas efetivos aqui em Mafra. E é realmente um mestre executante. É já filho de um outro mestre carrilhonista, que estas coisas perpetuam-se por famílias. Bom, e continuam. Reparem, agora vão ver tocar uma jovem, uma menina, ela tem 17 anos, é Sara Rosa Elias, entusiasmou-se pelos carrilhões e, como vê, já vai tocando, já vai tocando. São sementes que ficam. O monumento de Mafra esteve um pouco à parte no tempo de Pombal. Depois, com a Rainha Dona Maria I e, sobretudo, com o filho, com o Dom João VI, Mafra volta a ser, enfim, uma preocupação. O Dom João VI, que era melómano, adorava música, resolveu dotar a Basílica com um equipamento que seria único em todo o mundo. Na Capela Mor e nos 2 braços do transepto pôs 6 grandes órgãos. Eles ainda hoje se podem ver, 6, 2 na Capela Mor, 2 em cada braço do transepto, foram executados em Lisboa entre os anos de 1792 e de 1807, e a ideia era esta, ter 6 órgãos tocados ao mesmo tempo por grandes organistas. Mandaram-se compor as partituras, estão lá em cima, em livros manuscritos, as partituras, por exemplo, do Marcos de Portugal, para o primeiro órgão, o segundo órgão, o terceiro órgão, e previa-se aqui grandes concertos de órgão, que deviam realmente ser deslumbrantes, porque é a única basílica existente no mundo que tem este equipamento sonoro. Simplesmente o homem põe e Deus dispõe. O rei estava a acabar de instalar os órgãos, quando vem a primeira invasão francesa, a corte à pressa tem que ir para o Brasil, estiveram lá muito tempo, eles só vieram em 1820 e tal, vem a Revolução Liberal, vem a Constituição, com a Constituição há uma grande balbúrdia, uma mudança, vem a Vila Francada, vem a Abrilada, ninguém se entende, enfim, os órgãos nunca mais tocaram. Hoje, os 2 da Capela Mor, ainda há concertos, um foi reparado
enfim, com a ajuda da Fundação Gulbenkian, e o outro, embora assim um pouco manco, lá vai tocando. Os outros 4 são vozes silenciosas. Costuma-se dizer que a função faz o órgão, mas o contrário não é verdade, é que o órgão não faz a função. Temos os 6 órgãos, mas não há concertos. São órgãos mudos, não conseguimos pô-los a tocar. Isso, confesso que me impressiona. Então, que diabo, 6 órgãos, não é assim nada. Aquilo é muito mais barato que um navio, ou que um avião, ou que um palácio, ou até que uma grande festa. Aquilo, pouco mais caro será que uma feijoada, arranjar os órgãos. E seria algo único em todo o mundo. 6 órgãos a tocar aqui, nesta maravilhosa basílica no extremo ocidental da Europa. Aí sim, aí podíamos dizer, Portugal apresenta um espetáculo único em todo o mundo. Ninguém mais tem 6 órgãos numa basílica. Bom, a gente, os órgãos têm. O que nos falta é outra coisa. Um dos maiores tesouros de Mafra é a livraria. Estamos aqui, devo dizer que esta livraria é, ainda sob muitos aspectos, um mistério para nós. Aparentemente, o rei Dom João V não mandou incluir uma grande livraria no palácio. Mas esta sala é uma sala magnífica, uma sala com os pavimentos de mármore, exatamente como lá embaixo os da Basílica. Reparem na beleza desses pavimentos. Há quem diga era a sala dos embaixadores. Eu não acredito nisso porque não conheço caso nenhum em que os embaixadores entrassem pelas traseiras. É possível que já na ideia de Dom João V estivesse esse projeto de um dia pôr aqui uma livraria. A verdade é que não o fez. Aqui em Mafra estavam frades jerónimos, muito ligados à Companhia de Jesus. Para o Pombal, os jesuítas eram o grande inimigo público, e percebe-se porquê. Porque o rei era coitado, era um fraca figura, o rei ia para onde o empurravam. Não é? Ora, o rei ou estava nas mãos dos jesuítas, ou estava nas mãos do Pombal, claro. E por isso, Pombal destrói a Companhia de Jesus e ficou ele sozinho com o rei nas mãos. Este é realmente o segredo do Pombal. Ele dispôs inteiramente da alma do pobre Dom José. Mas para isso teve que correr com os jesuítas. Quando correu com os jesuítas, ficaram aqui em Mafra os arrábidos. Os arrábidos, os frades da Arrábida, eram uns franciscanos muito ligados aos jesuítas, e o Marquês de Pombal acabou também com isso. Correu com eles e pôs aqui cônegos regrantes de Santo Agostinho. Esses sim eram os cônegos muito doutores, muito lidos, muito informados, e foram os cônegos que fizeram a livraria. Está aqui, esta livraria, de facto é uma obra-prima. E como vê, não sei se já viram, ela não está acabada, porque esses alçados de talha das estantes, que vão até ao teto, tudo aquilo era para ser dourado. E não houve tempo para dourar, não houve tempo. Em todo caso, queria-lhes dizer uma coisa. A Biblioteca de Mafra é, para os portugueses, um tesouro extraordinário, porque é, eu penso a única biblioteca portuguesa que nunca foi saqueada. Quando veio realmente o liberalismo, foi um salve-se quem puder, cada um. Só que parece que havia pouco quem gostasse de livros. Não, eles não gostavam de livros. Bom, e daí resulta que a gente hoje vem aqui e ainda encontra tesouros. Eu, diante da minha mesa, tenho aqui uma série de livros. O primeiro é o catálogo. O catálogo
foi feito pelo próprio frade que organizou a biblioteca. Era Frei João de Santana, primeiro bibliotecário da mesma livraria. Bom, foi Frei João de Santana, depois é certo que isto foi revisto em 1898 pelo capitão de infantaria João Correia dos Santos. Os capitães da infantaria quiseram sempre rever os trabalhos dos frades do século anterior, mas realmente não acrescentaram grande coisa. O catálogo é em muitos volumes e tem aqui inteiramente. Devo-lhes dizer que este é o primeiro catálogo e ainda hoje a senhora diretora da biblioteca, quando quer procurar um livro, é aqui que vem, porque é o primeiro e último. Eu procurei 2 ou 3 livros particularmente interessantes. Há aqui, porque nessa altura, que é realmente no século XVIII, os frades reúnem aqui tudo quanto há de mais precioso no seu tempo. Primeiro, livros modernos, livros que deem uma ideia do que é essa Europa culta. Tenho aqui um belíssimo livro, é A Planta de Paris, em 1734, ainda cá está a Bastilha, isto foi antes da Revolução, e são realmente plantas absolutamente primorosas. É a cidade de Paris, quarteirão a quarteirão, está aqui tudo. Tem aqui um outro livro que eu acho realmente uma delícia, que são as cidades do mundo, e tem aqui a cidade de Sevilha. A cidade de Sevilha ao longe, e no primeiro plano os costumes da cidade. Tem aqui um primeiro grupo que representa a punição de um cornudo paciente. Um cornudo paciente era um marido enganado que não se importava assim muito com as aventuras da mulher. E nessa altura isso era crime. Se o marido não se importasse, era condenado. E vejam, condenado aqui. Punham-lhe uns chifres enormes, entre as hastes dos chifres havia umas campainhas que iam tirintando, blá, 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 e o homem era passeado num burro, com os rapazes atrás, e ao senhor juiz, o senhor juiz com a vara alçada, que dizia: ali vai aquele senhor, porque aquele senhor é cornudo, e é um cornudo paciente. Aqui à frente vai uma outra punida, também coitadita, vai num burro, os rapazes atiram-lhe punhados de lama e de terra, é uma vergonha, e fizeram-lhe pior. Imaginem, untaram-na toda com mel, e puseram ali um enxame de abelhas. A pobre rapariga vai rodeada de abelhas que a picam. Isto é que eram os bons costumes do antigamente. E ainda há quem gostasse desses bons costumes. Bom, mas o livro que me merece uma referência particular, e que eu acho que é uma pena que isto, para ver isto tem que se vir a Mafra, porque esta preciosidade nunca foi publicada. Bom, isto é a primeira edição das comédias do Gil Vicente, foi feita pelos filhos, como toda a gente sabe, em 1561. Cá está ela, é um livro raríssimo. Mas o que esta tem de especial é que passou pela censura. E os senhores censores cortaram o que achavam que não era decente. Isto, por exemplo, que eu tenho aqui, é a Comédia da Rubena. Pois bem, está aqui escrito: toda esta comédia é proibida. Não se pode ler sem licença. Mas para a frente, reparem o estado, são inúmeras as obras que foram arriscadas. Devo dizer que o melhor do Gil Vicente, o melhor, olhem a Comédia dos Almocreves, a Romagem dos Agravados, o Alto das Barcas, tudo isso foi
cortado porque os senhores censores achavam que isso era desrespeitador, enfim, da ordem social. Olhem para isto, está tudo, nem se pode ler. Isto devia ser tão indecente, que até ficou com buracos, até os senhores censores tremiam. Claro, quando a gente vai ler debaixo dos riscos, o texto cortado fica assombrado com a falta de critério daqueles censores. Tenho aqui umas estrofes completamente cortadas, proibidíssimo de ler. Eu vou-lhes dizer o que elas diziam. Deus nasceu em Estremoz e sua mãe em Arraiolos. É essa a minha voz. E São Pedro no Barreiro e São Paulo em Alcochete. E o Santo Espírito em Pombeiro e São Fernando em Punhete. Bom, era isto que estes bons censores consideravam um horror de pecado. Ia-se agora brincar com coisas tão sérias e cortaram tudo. É claro, como sabem, estes cortes, houve edições, Gil Vicente, em que nada disto pôde figurar por causa destes cortes da censura, mas evidentemente a censura passa e o talento fica. Eu penso que querer censurar o fulgor do espírito é um dos piores erros em que a tirania incorre. Imaginem estes faradinhos a quererem censurar o talento de Gil Vicente. A uma légua de Mafra fica a aldeia do Sobreiro. Bom, foi aqui no Sobreiro que nasceu, em 1920, o artista José Franco. Não estou aqui a apresentar o José Franco, toda a gente em Portugal já o conhece, é um dos mais famosos ceramistas portugueses de qualquer época, mas venho aqui para contar uma história, e contar diante dele, uma história que ele próprio me contou. Em novo, em pequeno, visitava o convento de Mafra e de cada vez que olhava para aquelas estátuas, sentia qualquer coisa dentro dele, sentia necessidade de também ele criar beleza, de também ele, com o barro, modelar vida e fazer coisas. Bom, este facto revela bem até que ponto estes investimentos culturais podem ser produtivos. O José Franco, desde a escola primária, ele saiu da escola, diz que não gostava da escola, começou, nessa altura, a trabalhar o barro e hoje, como vê, ele é exatamente da minha idade, continua a fazer estas obras-primas. Eu impressiono-me muito, isto é um gosto muito dele, é único, não se pode filiar em escola nenhuma, mas enfim, é predominantemente barroco, mas um barroco lírico, festivo, faz tudo, faz os presépios, faz cenas rurais, faz estes famosos bacos, os bacos com as suas canecas, aquilo é uma lindíssima misericórdia, uma misericórdia também original. Bom, ele mantém aqui um museu de velhas peças. Eu não saía daqui sem mostrar ainda alguns presépios. Este monumento é um dos mais mal estimados monumentos portugueses. Toda a gente diz que é muito feio, que é uma sensaboria de pedra, que é um mostrengo, enfim, cada escritor, sobretudo os românticos, todos disseram mal de Mafra. Bem, é claro, é como é, podia ser mais bonito, em todo caso, tem coisas admiráveis, foi aqui o berço
das nossas artes no século passado. Aqui aprendeu, por exemplo, Machado de Castro, aqui aprenderam os portugueses. Foi um investimento. Dom João V fez isto, como o Dom Afonso Henriques fez a Alcobaça, como o Dom João I fez a Batalha, como Dom Manuel fez os Jerónimos. Enfim, cada um constrói de acordo com as ideias do seu tempo. Seja como for, é um marco muito importante na cultura portuguesa do século XVIII e é um monumento que merece uma visita muito atenta e muito mais pormenorizada do que aquela que acabo de fazer.